Olá, eu aqui de volta no meu programa Na Real, cada dia mais assim orgulhosa dos meus convidados, cada dia melhor acompanhada. E hoje aqui com Cláudio Oliveira, meu grande amigo da Accenture. Nós nos conhecemos lá, então mais um legado que a Accenture deixou na minha vida, uma porção de gente bacana. E eu estou muito feliz. Bem-vinda, Claudinho. Bem-vindo. Não, obrigado. Bem-vindo, é uma pessoa bem-vinda. É, Pode também, né? ser. Não, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Você é um motivo de orgulho para a gente da Accenture, porque a gente acabou falando há alguns dias, e os feedbacks que eu tenho recebido até semana passada que eu fui ao escritório são sempre bem positivos e pedindo bis, viu? Ai, que Muito delícia! obrigado pelo convite. Ai, que delícia. E você também. E assim, eu não chamo todas as pessoas para gravarem comigo. Não é que as outras pessoas não sejam pessoas bacanas, mas é que eu tenho que trazer as pessoas especiais. E você está no hall de pessoas especiais. Você sabe disso. Você, como Edu Oliveira, a gente fala muito isso, são pessoas que têm uma história, que têm um jeito de lidar, que têm uma essência muito especial e que ensinam muito. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né? As coisas da vida da gente já são muito difíceis e muito pesadas. O mundo é muito louco. A gente está vivendo essa guerra, duas É, guerras tristes, vivendo N coisas nesse mundo maluco, que é o mundo Bunny, o mundo VUCA, mas tem pessoas que conseguem viver com a diversidade, viver com desafios e serem leves, suaves como você. Então, super bem-vindo aqui no nosso papo. não, obrigado. O Edu é meu irmão de vida. O Edu, a gente estudou junto. O grande responsável por eu entrar na Accenture foi o Edu Oliveira. Ele que te apresentou. Ele que levou meu currículo e eu Aquela acabei época era entrando. currículo no papel, né? Aquela Currículo época. no papel. A gente não vamos comentar sobre isso não. Ah, melhor não, vai entregar a idade essa Vai barba entregar a branca idade. aí. Mas essa barba branca entrega tudo já. Mas você é muito mais novo que eu, então fica tranquilo. Eu sempre ganho, sempre estou por cima na idade. Então fica É, tranquilo que aqui está esse, tudo. esse é um outro tema também que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o etarismo, que idade realmente é só um número, né? Tem Exato, pessoas que são super produtivas independente da idade. É, exato. vamos deixar Vamos para falar, trás esse negócio esse de é um tema idade. legal para um tema legal para a gente É, trazer, está precisando. E, Claudinho, antes da gente começar, se apresenta para as pessoas que estão ouvindo, quem é o Cláudio Oliveira, por que todo mundo chama de Claudinho, enfim, como é que você chegou aqui hoje, né, a pessoa, no dia boa. aqui que a gente está gravando? Não, obrigado. Eu sou Cláudio Oliveira, eu vou fazer minha autodescrição, sou homem, branco, tenho barba com um pouquinho de fios grisalhos já, cabelos castanhos, sou nascido em São Paulo, sou casado há 28 anos, tenho uma filha de 28 anos, mas minha história não começou pós-casamento, né? Eu vim de uma família que meu pai era motorista de ônibus, minha mãe empregada doméstica, na maior parte do tempo ela era diarista. Eu sou o irmão mais velho de mais três irmãs e um irmão por adoção que a gente considera, que é meu primo, mas a gente considera irmão. O mais velho, então, de uma família muito pobre, nascido na periferia de São Paulo, com grandes responsabilidades, porque os meus pais meus pais trabalhavam, meu pai praticamente, eu via o meu pai só final de semana, e minha mãe, ela trabalhava muito também, ela saía muito cedo de casa e chegava tarde, então eu tinha irmãos para alimentar e casa para limpar, porque a jornada dela já era muito complicada. Então, a minha responsabilidade era alimentar os meus irmãos e cuidar da casa. Eu acho que, e aí um parênteses aqui, Sandrinho, eu acho que foi a partir daí que eu consegui entender o universo feminino. O universo feminino para mim é muito natural. Eu tá no universo feminino por conta das minhas irmãs e porque eu sempre via minha mãe saindo muito cedo, chegando muito tarde em casa, com sacolas de supermercado para trazer as compras do dia.
né, uma vez que ela ganhava o dinheirinho dela por dia. Então, eu acho que foi a partir desse universo que eu cresci um pouco, que eu comecei a ter a sensibilidade com o tema de mulheres. Então, para mim é super natural eu dividir as tarefas com a minha esposa, não acho que eu estou ajudando. E é uma coisa que eu gosto, amo cozinhar, então aos domingos geralmente a cozinha é minha, aqui em casa. Então, tenho filho, então meu universo realmente foi um universo muito feminino, e depois que eu migrei para o RH, muito mais com mulheres. Cresci na periferia de São Paulo, eu morava na Zona Sul, e acho que aí eu vou fazer alguns pontos importantes de movimento de vida, tá, Sandrinha, para chegar, o porquê que eu Ótimo. cheguei até agora. Aos 14 anos, a gente mudou para o Rio Grande do Norte. Meu pai, ele é natural de lá, e a gente estava passando por problemas aqui, lá em São Paulo, né? Estou morando em Jundiaí agora. A gente estava passando por problemas e meu pai achou melhor levar a família para o Rio Grande do Norte. Ele tinha uma base familiar lá, ele achava que realmente lá seria o melhor lugar para a gente. Então, aos 14 anos, fomos de ônibus para o Rio Grande do Norte, 3 dias de viagem, e começou a primeira grande aventura em família. Você tinha que idade, mais ou menos? 14. Eu tinha 14. 14 anos, a 14 minha anos, tá. irmã, a minha irmã depois de mim tinha 11, a outra tinha 8 e a menor tinha 4 anos. Seu irmão não estava ainda Não aí na foi, ele família? acabou ficando com o pai aqui Um por pai conta aqui, de todos os problemas que a gente estava passando, uhum, financeiro. aham. E chegando no Rio Grande do Norte, uma experiência totalmente diferente para a gente ficou dormindo numa área por algum tempo, numa área na casa da minha tia, e chegou um momento que não dava mais para a gente ficar lá. Uhum. Meu pai acabou comprando uma casa e aí, mais uma vez, a gente precisa ficar esperto com as coisas, como que a gente acredita nas pessoas, tem coisas que a gente tem que acreditar, porque a cultura é a cultura da confiança, e tem coisas que precisam ser por contrato. Ele comprou uma casa, e acabou tomando um baita chapéu, e a gente foi morar numa casa de barro. Numa casa de barro e sapê, a casa sem qualquer infraestrutura. A gente dormia em rede, não tinha água encanada, não tinha luz. O fundo da casa era uma lagoa, e a gente pegava água do poço. Mas até então, a casa, chão batido, casa de chão batido, e meu pai não conseguia arrumar emprego. E aí eu vendi um radinho de pilha que eu tinha, fui vender sorvete. Aí, como era muito novo, acho que as pessoas começaram a ficar com dó. E aí eu fui convidado para trabalhar, para lavar carro numa organização governamental lá do Rio Grande do Norte, que é o Instituto de Terras. Aí lavava carro pela manhã, e depois eles me chamaram para trabalhar como office boy, como se fosse menor aprendiz hoje. Então, Tá. metade do dia eu trabalhava de lavar carro, e metade do dia como office boy, mas ganhava pouquíssimo. E nesse período de um ano que a gente ficou lá no Rio Grande do Norte, muitos dias a gente dormia e acordava do mesmo jeito. Minha mãe, eu sei que no comecinho ela começava a fritar uma misturinha de farinha de trigo com água, e depois de um tempo, as coisas realmente ficaram muito ruins, e assim, algumas vezes a gente acordava e dormia do mesmo jeito. Mas o porquê que eu falo isso? Porque daquele momento a gente começou a encontrar muitas pessoas boas, mas muitas, muitas, muitas pessoas boas mesmo, que davam cesta básica para gente, que dava ticket, vale transporte, aquele de papel, para a gente Sim. poder ir trabalhar. Ah, para Então, trabalhar. para Uhum. trabalhar, porque às vezes a gente não. Meu pai conseguiu um emprego na limpeza desse mesmo lugar que eu trabalhava, Uhum. mas algumas vezes a gente acabou não indo trabalhar, porque era muito longe, a gente morava na Zona Norte e o negócio era na Zona Sul,
E a gente Pegar, né? Não tinha dinheiro para o transporte. não tinha como chegar. E aí uma vez a pessoa que tinha nos indicado falou assim: "Ah, mas eu indico vocês e vocês não foram trabalhar". A gente falou assim: "Não, é que a gente não tinha dinheiro para ir". Já era final do mês, assim, e eu sei que no outro dia ele passou lá, ele era motorista desse instituto de terras, passou, levou a gente, e no final do expediente, as pessoas se reuniram lá, fizeram uma vaquinha. Eu sei que a gente saiu de lá com muito vale transporte, com cesta básica, com roupa. Então eu sou extremamente grato a tudo que eu passei lá, e as pessoas que me ajudaram. E aí eu acho que um ponto importante que eu levo para minha vida, que é gratidão, Sandrinha. Eu acho que a gente ser grato às pessoas, e ao longo da minha vida eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram muito, mas eu não esqueço, eu separo, e aí eu sei que é muito particular, mas eu tenho muita fé comigo, eu creio em Deus, sou cristão, eu separo um dia da semana para eu orar pelas pessoas que me ajudaram. Então, eu acho que gratidão é uma das coisas mais bonitas que a gente tem, e é uma das coisas mais feias quando a gente não tem. Exato. Depois de um Pode perdão, falar, Sandra, não, pode fala, quero ouvir, não, pode falar. não, depois de um ano aí meu pai, realmente não dava certo lá, a gente voltou para São Paulo. A gente voltou para São Paulo para morar na zona norte de São Paulo, numa favela que chama Favela do Sapo. Ah, eu É, conheço. O Edu, conhece? quer dizer, conheço, né? O Edu, uma das favelas 3D, era a favela do Sapo, que hoje é a favela dos Sonhos. A Ah, eu não diferença sabia. a gente tem que ir lá junto, eu e você. Vamos Ah, visitar o Bruno. vamos. Cara, o Bruno é o líder social de lá. Deve estar muito diferente do que você viu. E está muito transformada. Eu vou te procurar, a gente vai marcar de visitar o Bruno na Vamos, favela vamos. dos Sonhos, não é mais do Sapo. É, Mas era do Sapo e era bem era dos, feia, né? Conta aí. eu acho que quando eu chegar lá, muito provavelmente eu vou chorar, porque foi um ano que eu morei lá também. E minha mãe, e aí mais uma vez, assim, o papel de mulher forte que eu sempre tive na minha cabeça, porque ao longo da minha vida foi minha mãe, um papel muito forte como mulher, da minha esposa e da minha filha. E a gente morava num cômodo, tinha não sei se ainda tem, bem na frente da favela, tinha umas casas com umas pedras bem grandes assim, e a gente morava num cômodo, com um banheiro. A minha mãe cozinhava no fogão de duas bocas, e falta de saneamento básico, que é o que mais acontece no Brasil. A gente tinha muito Sim. rato, muita lesma, então às vezes as, a lesma passava em cima das panelas. Mas o que eu lembro, Sandrinha, da minha mãe trabalhar 365 dias sem folga. Passava ali no supermercado, que eu acabei esquecendo, perto do Rita Bicudo, que é um colégio ali na Peri Rochette. E todo dia trazia coisas para gente. E aí, a partir daquele momento, a gente nunca mais passou fome. Então, foi muito emblemático quando a gente voltou para São Paulo, porque minha mãe trabalha. Meu pai demorou um pouco para arrumar emprego, ele era motorista de ônibus e não estava fácil para arrumar. Mas a Uhum. minha mãe arrumou muito rápido de diarista, e ela trabalhava 365 dias no ano, sábado e domingo, mas a gente nunca mais passou fome. Então, todo dia a gente tinha o arrozinho para comer. Eu também arrumei um emprego fácil, então eu fui vender pastel na Praça Júlio Prestes, vender sapato. Aí as pessoas acho que compravam sapato porque ficavam com dó de mim, porque era muito moleque, muito franzino, tinha 15 anos quando a gente voltou. E depois de um tempo, eu entrei no mundo corporativo. A primeira empresa que realmente eu trabalhei de carteira registrada foi numa empresa de engenharia consultiva no centro da cidade de São Paulo, na, na José Bonifácio. Tinha quantos Uma, anos? tinha 15 anos. Ainda estava com 15 anos. Uhum. Ainda estava, porque nesse período a gente voltou para São Paulo, eu arrumei muitos bicos para fazer. Então, vendia sapato, vendia pastel.
Aí trabalhei um Uhum, tempo de instalador de acessório de caminhão, uhum, mas no corporativo foi a partir daquele, de uma empresa de engenharia. E foi ali que entendi. eu comecei a aprender. Aham, Então tem um grande corte, Sandrinha, do momento que a gente vai pro Rio Grande do Norte e a gente volta para São Paulo. exato. Agora, Claudinho, cara, incrível, né? Nem eu sabia dessa história, né? Desses É. detalhes. Eu hoje estou trabalhando com Trampo é Seu, você Aham, conhece. sim. A gente vai para a favela achar talento, escondido na vulnerabilidade social. Sábado estava lá Fazenda Modelo, Jardim Onde que Modelo, é? perto de Assanã. Ah, na Zona Norte também. É. Cada hora a gente está num canto, né? A gente vai a vários lugares. Agora a gente vai estar em Vila Prudente, enfim. Aham, Mas a gente faz um evento e a gente atrai as pessoas através da ONG. A ONG conta para as pessoas que a gente vai estar lá, conta para as pessoas qual é a vaga. Aí a gente recebe as pessoas com café da manhã, bacana. Esse projeto é da Balduco, então tem uma opção de coisa ah, que gostosa da legal. Balduco, mas quando não é Balduco, a gente põe também do nosso bolso. A gente dá uma lembrancinha para ele quando ele vai embora. A gente abraça, a gente dá as mãos, a gente cumprimenta, né? A gente olha no olho, a gente faz uma dinâmica com as bexigas lá para ficar uma coisa de seleção, mas uma coisa mais Aham, bacana, divertida. Mas o que me impressiona mais é que a gente, por exemplo, leva 60 pessoas para o evento. 99% é aprovado. Você acredita? acredito. O gestor da empresa, o RH, não sou eu que aprovo. Aham, Eu faço a dinâmica e eles observam, conversam, entrevistam, eles aprovam. E ele fala: puxa, aquela pessoa é incrível, aquela outra é incrível. E aí você fala assim, mas essas pessoas estão ali falando que estão desempregadas, elas estão ali desesperadas. Por que, que elas não estão sabendo dessas vagas? Porque existe um abismo, né, é, Claudinho? E você é. sabe disso. Existe uma exclusão social. Aí você trouxe muito bem, falta passagem. Eu já paguei várias vezes pelo trampo, a gente paga Aham, passagem para as pessoas irem quando é é. longe, comida. Parece, é porque Básico, né? a gente vive em outro mundo, hoje a gente É, vive em outro mundo. A é. gente não sabe o que é isso. Passar fome, não ter passagem, não ter comida, não ter Wi-Fi. Eles têm o Zap, mas não tem Wi-Fi. É, Muitas é. das pessoas vão no banheiro do shopping para fazer entrevista de emprego. É muito surreal. Então, a gente precisa fechar esse abismo, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa realizar de que existe um mundo diferente, paralelo, e que muita gente está precisando. E como você trouxe da gratidão, às vezes só da gente tratar com respeito, cumprimentar, já tem gratidão, não é isso, Claudinho? Eu estava pensando, enquanto você estava falando aqui, aí eu estava pensando aqui, por muitas vezes eu me sentia invisível, tá? E assim, eu sei que, eu tenho um privilégio e infelizmente é um privilégio, tá? Eu sei, Eu nunca fui discriminado pela minha cor. exato. Você tem olho Eh, azul lá por cima, né? hã? Você tem olho azul, né, também? Tenho, É tenho, tenho. branco do olho azul, né? Mas Ninguém me achou que mas você era bandido, né? Mesmo você morando na é, comunidade, né? mas aí eu me sentia invisível. Por quê? Aham. Porque quando você mora nesses lugares, as pessoas não te veem, Não te veem. né, no É, geral. é Quem te verdade. vê é quem tá no meio ali, quem tá É, com você. é, Então, aí é muito ru eu sempre falo isso, que a gente precisa estar atento ao outro. A gente exato. precisa olhar, a gente precisa cumprimentar, eles precisam entender que eles são pessoas como nós. Então eu É, faço questão de eu também. fazer o mínimo, dar um bom dia, cumprimentar, perguntar como que tá, porque por muitas vezes, Sandrinha, apesar de, assim, de tudo, eu me sentia invisível. Eu sei, eu sei. Eu imagino, eu vejo. Eu não passei essa dificuldade que você passou, mas eu passei muita dificuldade, muita, Aham. muita, muita. E eu me sentia excluída. É, Assim, não pertencia. A própria Accenture, quando eu entrei, eu não achava que eu pertencia à Accenture, né? Uma coisa muito é, estranha. E é. essa coisa social, ela vira emocional, né, Claudinho?
Uhum. E ela acaba afastando a gente. Tem outro ponto que você trouxe muito bem aí, que eu, antes da gente entrar na liderança, eu queria trazer, que é o trabalho informal. O que eu mais tenho visto são pessoas trabalhando sem carteira assinada, são pessoas fazendo bico e vivendo do bico, e às vezes É, muito experientes, por exemplo, lá em Minas, né, experientes como motorista de caminhão de grande porte, e as empresas não querem contratar porque não tem a comprovação na carteira. é, Mas o é, mercado canibaliza, escraviza essas pessoas e elas precisam comer, então elas é, aceitam. é isso, é isso. Elas viram escravas do meio, né, por conta disso, porque pela falta de oportunidade. E aí tem um ponto que você falou, depois a gente acabou mudando, voltando para a Zona Sul. E eu na Zona Sul, em Americanópolis, um lugar super perigoso. Então os meus amigos de infância, pouquíssimos, conseguiram se formar, pouquíssimos conseguiram constituir uma família, uma grande maioria morreu, e uma boa parte ainda está presa, porque é pelo meio. E aí eu falo assim: "Mas Claudinho, o que que você teve de diferente?". De verdade mesmo, eu acho que foi, muita fé, que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita fé, mas mais do que isso, eu tive pessoas que me ajudaram muito, Sandrinha, mas muito, muito. E escolhas. Eu fiz escolhas. Eu fiz escolhas de me afastar do que eu sabia que poderia dar problema, causar problema, tanto para mim quanto para minha família. Apesar de ser muito pobre, os meus pais, eles sempre me deram muita educação, para mim, para as minhas irmãs, para o meu irmão. Então a gente sempre foi muito educado e a gente sabia o que que era certo e o que era errado. Apesar do meio, que esse eu acho que é o grande ponto da periferia, é o meio que a gente vive. O meio que Exato. você vive, eu não tinha espelho, Sandrinha. Uhum. Eu nunca Não, tive. A minha esposa tinha um sonho de ir para Disney. Eu nunca tive uhum. esse sonho. Nunca foi um É, sonho para mim, sim. porque tudo era muito tópico, era muito longe para mim. Tudo era muito longe. Tudo, tudo, Uhum. tudo, tudo era muito longe. Sim. E aí eu acho que esse ponto de fazer escolhas boas, Uhum. apesar de não ter referências, que me fez chegar na Accenture. Mas até chegar na Accenture foi. Nossa, nossa. Mas antes de chegar na Accent, eu queria trazer esse ponto aqui que você trouxe, é muito importante, que você falou que você não entrou na criminalidade, embora vivesse nesse ambiente. Uhum, Eu trabalho com ONG, você sabe, de aham. ex-presidiários e tudo, de Do egressos, Léo, do Léo, que é nosso amigo, e você é o amigão. grande patrocinador desse projeto, inclusive dentro da Accenture, sei disso, eu acompanhei você, todo o trabalho que você fez para reinserir pessoas e dar oportunidade de trabalho dentro de uma baita empresa, né? Essa Uma pessoa baita empresa. é impressionante. Mas tem uma coisa aqui, duas coisas. Uma que o Léo sempre me falou que quando a sociedade não te acolhe, o crime te acolhe. É, O crime está ali recrutando, ele está te é, assediando, ele está te seduzindo. E aí você vê, obviamente, todo o dinheiro falso, o benefício falso, efêmero que eles conseguem no crime. Mas eu mentoro muitos jovens da periferia, líderes sociais, e eu comecei a ver o paralelo entre a história de cada um. Por que, que um entrava no crime? Até saíram, uhum, mas por que um entrava no crime e outro não? Porque eles tinham amor. é, E você teve amor do seu pai e da sua mãe. sim, Quando eles têm amor de uma pessoa, tem esse vínculo afetivo, pode ser uma vizinha, uma tia, um pai ou só uma mãe, como Edu Lira, como vários que eu conheço, a Dulce, enfim, é, é isso que resgata e que não deixa essa pessoa ir para o crime. E eu é tenho isso mesmo, certeza que Sandrinha. foi o seu caso. E você é uma pessoa que a gente conhece profissionalmente, né? Eu nunca fui na sua casa, você nunca veio Uhum, na minha casa, mas a gente interagiu na Accent. Você é doce, você é educado, você passa respeito, você transmite esse amor. E é isso que te manteve longe desse mundo duro, né? De é. criminalidade e violência, concorda? Eu concordo, Sandrinha. Eu acho que tem, realmente, foi isso, o amor, assim, e ter pessoas que realmente me ajudaram ao longo da minha caminhada.
me fizeram isso. Inclusive, mesmo na criminalidade, eu sempre gostei de jogar muito futebol. E na década de 90 o pessoal me chamava de Neto, por causa do Neto do Corinthians, e porque eu era um branco na periferia, que a maioria é pardo ou preto, jogando bola com a camisa 10 do Corinthians. E aí tinha um cara lá que depois ele ficou muitos anos preso e eu não sei mais, não tive mais notícia dele, mas eles estavam usando droga, e aí eu chegava no campo para jogar bola. E ele me dava uns croques e falava para eu sair de perto. Então, do jeito dele, ele mostrou um pouco, falou assim, cara, isso daqui não é para você. Você Sai te daqui. É protegeu. o jeito que ele demonstrou amor. Exatamente, te protegeu. Olha que incrível, né? Isso é muito É incrível. incrível. E a gente vê até isso na sociedade, né, nas comunidades, quando as ONGs fazem trabalho, os bandidos ou os marginais, as pessoas que estão no crime, elas deixam e gostam porque elas também entendem que aquilo é bom para, inclusive para os filhos deles. Não é uma É coisa que isso eles, ah, aí. eu quero ser. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bandido. Não é muito assim, né? Ninguém Não é tem esse nada assim. sonho. Não é Ninguém tem assim. esse sonho, Sandrinha. Assim, as pessoas com quem eu cresci, era justamente, eu acho que era isso, sabe? Às vezes, por famílias desestruturadas, tinha bastante, por ter, onde o Estado é falho, a criminalidade chega. E eu lembro que Isso. tinha um cara lá que ele chegava e começava a distribuir roupa, e a molecada amava o cara. É. Mas eu não sei se consciente ou inconscientemente, eu sempre achei que era, tipo, você vai tirar de alguém, alguém está tendo prejuízo. Então Uhum, eu nunca peguei aquilo, então, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. uhum. Mas assim, eu convivia no meio, os meus amigos acabaram indo para criminalidade, infelizmente, porque um pouco do que você falou, tem muito talento. Tem Eu muito acho talento. que, mas é muito, 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 tem pessoas muito talentosas que elas acabam se perdendo no meio do caminho e depois para elas serem resgatadas fica muito difícil, Sandrinha, porque ele já está Exato. tão envolvido, ele já, inclusive desacreditado pela família, que ele É, não consegue voltar. É um não caminho meio consegue. que sem volta, sabe? É É. triste demais. É triste demais. Mas como é que foi para você nesse ambiente decidir estudar? Era uma coisa que É, seus pais estimulavam, cobravam, ou foi uma coisa que você não. tinha sonho? Hã. Não. Na realidade, eu estudei a vida inteira em escola estadual, e aí, eu realmente quando eu terminei eu casei quando eu casei com a minha esposa, a gente estava terminando, a gente estava terminando o ensino médio, que é o antigo colegial. E assim, a gente casou mesmo, casou e constituímos família, então eu ganhava bem pouquinho mesmo, e a gente pagava aluguel, era tudo muito difícil. Mas eu tive, e aí são pessoas, Sandrinha, são pessoas que te amam ao longo da vida, que vão colocando sementes. Tinha uma pessoa, um cara com quem eu trabalhava numa empresa japonesa, que ele fala assim: "Ah, Claudião, faz faculdade". Eu falei assim: "Cara, mas eu acabava vendia os meus tickets, aquele de papel, para eu poder comprar mistura. Como é que eu vou É, fazer, como é que eu vou pagar a faculdade?". Ele falou assim: "Não, entra que você vai conseguir, entra que você vai conseguir, entra que você vai conseguir". E aí acabei me matriculando na FECAP, sou contador por formação, e assim, não é que o dinheiro apareceu do nada, fiquei devendo faculdade, foi bem difícil. sim, sim. Mas, eu tenho uma esposa maravilhosa, que ela esteve ao meu lado sempre. Ela Qual o ficou nome doida da dela? vida. Elisângela. Elisângela. Hã. Ela ficou doida da vida quando eu falei que ia fazer faculdade, eu falei assim: "Mas isso daqui pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa realidade". Mas por que ela ficou doida da vida? Porque a gente tinha praticamente só para pagar o aluguel e só para subsistência mesmo. Mas Sim, a partir da minha entrada na faculdade, Sandrinha, tecnicamente eu já conhecia algumas coisas, mas sabe os horizontes que vão abrindo? Você sai sim, daquele mundo que você vive, que ele é um mundo que as pessoas falam muito, tipo, falam coisas que é praticamente a mesma coisa o dia inteiro,
Uhum. Beber, fazer algumas outras coisas, e você vai para um mundo que as pessoas começam, a falar sobre negócios, pessoas que fazem Uhum. inglês, negócio que eu Isso. nem nunca imaginar na vida, Uhum. pessoas que falam em pós-graduação, falam em empresas multinacionais. E aí, a Sim. partir desse momento, foi que realmente o ensino começou a transformar minha vida. E pessoas, eu sempre falo que a gente tem a gente tem coisas, mas o mais importante da vida são pessoas. O Edu pegou meu currículo, levou para Accenture. Uma menina que trabalhou comigo nessa empresa japonesa corrigia meu português. Eu falava, eu conjugava, eu usava o mim para conjugar verbo. Ela falou assim: "Cláudio, É mim muito não comum. conjuga verbo. Não, está errado aqui. Não é meia triste, é meio triste. Não é assim". Mas eu nunca entendi essas correções como algo negativo para mim. Eu sempre Uhum. entendi que a pessoa é a maior demonstração de carinho quando você doa o seu tempo. E eu Exatamente. E sempre seu tive isso. conhecimento, tempo e Isso é conhecimento. conhecimento. Tempo e É. conhecimento, tempo e conhecimento. Então foi a partir da entrada da faculdade que realmente a minha vida começou, a transformar. E aí você teve também, porque essa coisa da faculdade, eu me vejo muito nessas histórias, né, também, é que você começa a ver um mundo paralelo e começa a É, se motivar a "Ah, eu também quero, eu também é, posso", né. E é. aí é um pouco desse resgate. E o conhecimento ele liberta, né. O conhecimento ele é libertador. O Isso. conhecimento ele realmente é libertador, porque você fica uma pessoa mais crítica com tudo, não crítica do Exato. lado negativo, mas crítica e fala assim: "Ó, não vou aceitar tudo que me É falam", opinião, você tem porque opinião. essa é a construção de uma opinião, você realmente você começa a ficar crítico, mas quando você não tem conhecimento, e não tem nada a ver com a educação, porque educação os meus pais me deram muito bem, mas falar Sim. de inclusive até hoje eu não falo com meu pai sobre minha profissão, nem com a minha mãe, mas eu sei que eles são muito orgulhosos de mim. Outro dia eu levei meu pai na Accent, tirou um monte de foto, Ai, que lindo! é, Nossa. mas foi a partir daí, Sandrinha, porque realmente foi uma virada de chave para mim, a entrada na faculdade, a entrada na Accenture, e eu só tive a oportunidade de entrar na Accenture. Acho que hoje a gente está num momento diferente, mas eu entrei na Accenture em 2003. Naquele momento, fazia muita diferença, e ainda faz hoje, mas hoje a gente tem outros caminhos. É, Se você está numa faculdade, então foi sim. por conta disso que eu tive a oportunidade. Se você não tivesse fazendo, você não tinha entrado. E fazia diferença também ser apresentado, né? Muito, muito. Tem uma referência de alguém. E aí, quando você entrou na Accenture, né? Embora você falou aí, você é privilegiado por ser uma pessoa branca nessa sociedade que tem Aham. preconceito e discrimina. É, você se sentiu algum momento discriminado lá atrás, na Accenture? Não, mas me senti desconfortável um pouco do que você falou. Eu me senti desconfortável porque eu vi as pessoas falando inglês e espanhol, e eu Aham, male falava português. aham, é. Então me discriminado não, zero, mas desconfortável muitas, muitas, muitas vezes dentro da Accenture, né, Uhum. porque realmente era um universo muito diferente para mim. Muito diferente. O banheiro, eu falo muito assim para as pessoas, o banheiro da empresa é muito maior que a casa dessas É, pessoas, né? era. É outra realidade. E aí tem uma coisa aqui também, né? Que essa coisa da exclusão é muito ligado ao universo. Então, por exemplo, quando eu entrei na Accent, os meus pares consultores, eu entrei como consultora sênior. Eu entrei em Aham, 2000, 99 para 2000, um pouquinho aham. antes de você. No bug do milênio. Exatamente. E o povo, a maioria já tinha vivido lá fora, não foi para Disney. Ia e voltava. Eu nunca tinha É. saído do Brasil, né? Eu muito mal tinha saído do estado, tinha andado de avião para sair do estado. E aí você vê o repertório é diferente, né? Eles É, tinham história para contar, eles tinham cultura para compartilhar, eles tinham todo um contexto. E as pessoas que não vivem isso não têm. Então, a exclusão não é só uma questão de que você tem dinheiro para entrar ou não. A falta do conhecimento, né, do conhecimento de uma forma geral,
ele É, também te exclui, porque você fica fora do assunto, seja pelo idioma, pelo inglês, o sim, espanhol, o português, ou seja por não ter o repertório daquelas pessoas que estão contando, né? Você percebeu isso também? percebi, Sânia, percebi, por mundos, né, realidades diferentes, que às vezes em alguns assuntos eu realmente não entrava, porque não fazia parte do meu mundo. As Uhum. pessoas não, eu acho que assim, eu acho que, tem um ponto que é importante, nem sempre as pessoas excluem porque elas são maldosas. Às vezes a Não. pessoa está falando do que ela vive. Às vezes a pessoa que é rica, que realmente não passou por problemas na vida, às vezes ela fala com naturalidade de coisas que ela não sabe que vai te magoar, mas acaba te Sim, magoando, sim. né. O universo dela é Então, diferente, né? e eu acho que é isso. Eu acho que esse ponto de universos diferentes, que a gente também precisa, e eu acho que são todas as pessoas, elas precisam abrir um pouco a cabeça para entender os universos, Exato, que são muito diferentes, né. muito. A gen faz parte da vida, não tem Exato. certo ou errado, faz parte da vida os universos serem diferentes. É. E aí eu acho que tem um tema muito legal, que é o tema diversidade, né, Claudinho? E quando a gente fala diversidade, as pessoas estão pensando no LGBTQIA+, É, é, PCD, na questão de raça, de gênero, mas não, a questão da diversidade ou da inclusão, ela é gigantesca. E eu acho que toda vez que eu penso em diversidade, eu penso nessa minha dor que eu tive lá atrás, uhum, né? A dor de não me sentir parte, de é, não ter pertencimento, a dor de me sentir excluída. E, ao mesmo tempo, depois disso, eu sempre tento ter essa empatia de que, em algum momento, onde eu estou, em qualquer conversa, vai ter alguém que não viveu o que eu vivi, seja para o bem, é, seja para o mal. Até aquele é que não isso. viveu, que é rico, que não viveu nunca. Cara, você vai falar de trem, tem gente que fala assim, nossa, eu nunca vi de trem, vai ficar fora do assunto, não é isso? Eu também tento fazer esse exercício, Sandrinha, de me colocar no lugar dos outros. Às vezes, até a gente teve uma experiência dessa outro dia, a gente estava falando sobre viagens. Graças a Deus, hoje eu Hoje a sua tive a vida é oportunidade de outra. fazer, minha vida é outra, e tem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Então eu tento evitar um pouco de falar quando tem uma pessoa que não viveu, porque Uhum. eu já tive naquele lugar que fala assim, cara, eu acho que talvez eu nunca vou ter a oportunidade de viajar, sei lá, nem para o Rio de Janeiro, sabe? E eu acho que e aí me sentia muito mal por isso. É, exatamente. E acho que esse é um ponto aqui que a gente tem que trazer para as organizações, para os líderes que estão ouvindo a nossa conversa. Quando a gente fala assim, nossa, vamos comprar um projeto de inclusão, vamos comprar uma palestra. A inclusão é justamente ser sensível ao outro, não é É. isso? A inclusão Claro, é diária, né, Sandrinha? é A inclusão, diária. ela é diária. É. E você entender e respeitar, todo tipo de diversidade. Eu acho que tem um tema que eu trago comigo, que nem sempre eu vou concordar com algumas coisas. Nós temos opiniões, mas eu preciso minimamente respeitar e entender. É Exatamente. o mínimo que é esperado de mim. Então, eu acho Uhum, que esse tema de inclusão, de diversidade, ele é diário. É um exercício diário que você faz. E você só faz isso com sensibilidade. Você uhum. precisa estar sensível, a todos os universos. Exato. E aí eu acho que as pessoas que tiveram uma vida mais difícil, experiências como a gente, têm uma vantagem competitiva Né? nesse cenário. No Sim, cenário onde a gente fala do Fórum Econômico Mundial, que o que é mais valorizado e vai ser sempre mais valorizado são as soft skills, a gente tem uma vantagem competitiva, porque quando você vivencia a dificuldade e a dor, você acaba desenvolvendo mais as soft skills, porque você tem que ter resiliência, você tem que se comunicar, você tem que se virar nos 30, você tem que ter persistência, você tem que ter empatia, ou seja, você já é. sentiu aquilo. Você concorda comigo que aí acaba que não hard skill, mas a soft skill a gente consegue desenvolver um pouco mais nessa dificuldade da vida? Eu concordo 100% com você, Sandrinha. E eu sempre falo que parte técnica você treina, soft skills é muito difícil. Então, às vezes, é muito melhor você ir pelos soft skills
do que pelo hard skills. E aí pegando um pouco, de verdade, eu acho que se as pessoas conseguissem entender como que é o universo na periferia, ela conseguiria aplicar isso para a vida corporativa. Porque o que acontece na periferia? A periferia, ela é um lugar onde as pessoas se ajudam. Então, às vezes, falta um gás na casa de um vizinho, fala assim, não, faz a comida aqui em casa. Tá, não tem energia na casa do outro, não, toma banho aqui em casa. Então, essa parte de entender o universo, de ser empático, de se ajudar é muito da periferia. Então, as pessoas que crescem na periferia, independente e, obviamente, respeitando aqui, eu não quero minimizar o tema Sim. o tema racial, Uhum. mas as pessoas que crescem na periferia, elas têm quase as mesmas dores. Exato. Então, elas têm um tema que é de empatia, de ajudar, que é muito intrínseco nas pessoas da periferia. Uhum. E a realidade da periferia, que às vezes a gente quer trazer discussões que estão muito longe da periferia. Tem problemas Uhum. muito sérios na periferia, que é muito mais do que problemas que são quase que didáticos, sabe? Que é Uhum. saneamento básico, que é a Exato, violência, que é a falta de oportunidade, que é a falta exato. de. E eu acho que a gente que conseguiu vencer, a gente pode ser espelho, Sandrinha, Sim, para quem não tinha uma referência. sim, com certeza. Imagina quantos Claudinhos eu tô achando lá nas comunidades. E sabe uma frase que eu tenho? Você estava falando sobre talentos. Eu fui o orador da minha turma e tem uma frase do Mano Brown que eu gosto muito, que ele fala assim: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Olha, É, é uma frase bem bonita que eu levo assim para minha vida, porque é isso, sabe? Tem muitos talentos na periferia que só falta oportunidade. E aí exato. você, uma pessoa sensível, e que tem. E não adianta ser só sensível, você tem disposição para fazer. Você vai lá e acha essas flores no meio dos lixões Não da, é? da periferia. Não é? E essa coisa, né, Claudinho, que a gente está precisando no mundo corporativo. Então, a gente fala assim, puxa, mas é tão difícil liderar, é tão difícil gerir pessoas, fulano não quer tal coisa, o ciclano é difícil, o outro não aprende. Mas eu acho, de novo, né, que a gente fala às vezes de algum lugar, sentado, no ar-condicionado, que é muito simples. E eu não estou É, falando que todas as pessoas do meu time são pessoas que vieram de uma realidade simples. Não, às vezes outras de uma realidade muito boa. E essa também tem dificuldade. Então, acho que falta. Eu acho que se todo líder fizesse um estágio numa comunidade, passasse uma semana dormindo lá, né? Morando, comendo, ajudando, trabalhando, é, eu acho que iria sair outros. Já até falei para o Edu Lira, falei, Edu, cara, transforma aí uma faculdade de líderes, tira esse povo do ar-condicionado, e aí eles sim vão desenvolver várias competências, porque no final do dia a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, e bem isso que você falou, dessa solidariedade da comunidade. A é. gente sabe que ninguém sabe tudo, às vezes as pessoas estão com dificuldade, mas se o líder de verdade tiver orientado a apoiar o time dele, nada de romantismo, mas assim, ó, eu vou trabalhar para esses caras entregarem mais, porque se eles entregarem, eu estou bem. Mas se ele de verdade se conectar com esse olhar que a gente está trazendo, eu tenho certeza que ele lidera diferente, né? Eu acho que é isso, com esse olhar diferente, entendendo um pouco do que você colocou. Tem pessoas que elas nunca tiveram problema financeiro, mas elas têm outros problemas. O Exato. problema é inerente do ser humano. Aí, às vezes, tem problema familiar, tem problema com doença, tem problema com abandono, e são Uhum. problemas muito pesados, mas muitos que os problemas que eu tive de falta de dinheiro, de oportunidade, graças a Deus eu resolvi. Tem pessoas com as quais eu convivo que elas realmente foram abandonadas, e abandonadas pelos pais,
que Uhum. elas conseguem conviver com muita terapia, mas a dor tá lá. Eu Exatamente. olho para o meu passado e eu olho para o meu passado com uma distância e entendendo que tudo que aconteceu comigo me fez chegar até aqui. Mas tem pessoas que olham para o passado com muita mágoa. Eu realmente eu não tenho mágoa do meu passado. É. E o hoje é diferente, tem gente que continua com aquele problema, né? Com aquela briga, É, com a perda de, alguém, de um ente querido, com a doença, né? Agora, Claudinho, o que, que você acha que realmente fez com que você desse certo? O que foi o seu segredo do sucesso? ah, bom, primeiro que eu acho que sucesso a gente pode ter sendo executivo ou não. Tá? Eu acho que eu sempre falo isso porque sucesso é muito relativo. No meu caso, realmente eu sou uma pessoa de sucesso de onde eu vinha, onde eu estou e almejando mais. Eu realmente eu quero mais, não só para mim, porque eu acho que eu não vim nesse mundo só para mim. Eu acho que eu vim nesse mundo para, inclusive, quarta-feira passada eu falei isso para minha filha. Eu acho que Deus nos dá tanto que a gente precisa contribuir um pouco. Mas o grande ponto de sucesso que eu tive, Sandrinha, eu acho que foram as escolhas que eu fiz na vida, e eu fiz muitas, muitas escolhas, por muito tempo eu abdiquei um pouco da minha família para acelerar o que eu precisava acelerar, porque eu estava muito longe de todas aquelas pessoas que estavam, que tiveram outras oportunidades da vida, eu estava muito longe, então eu tive que correr muito mais. Então foram as escolhas que eu fiz, inclusive de abdicar um pouco da minha família, de ter pessoas ao longo da minha jornada que me ajudaram demais, sabe? Mas muitas, o Edu é um deles. O Uhum. Edu chegou muitas vezes pagava o meu almoço. Olha que demais. O Edu, o Dali, a Beatriz Sairaf, a Raquel Garcia agora, Marli Gomes, que me deu a oportunidade de trabalhar com ela, e eu fui aprendendo muito com essas pessoas que passaram pela minha vida e me abençoaram, seja com conhecimento ou até com dinheiro. Então, foram as escolhas, as pessoas que passaram pela minha vida e eu ter muita fé. Então, eu acho que os meus três grandes pilares foram esses, e, o, um dos mais importantes é a minha família. A minha esposa e a minha filha Sandrinha, elas foram essenciais Com para o meu certeza. sucesso, mas muito, Uhum. sabe, de Uhum. entenderem os momentos que eu passava, de não me cobrar tanto quando eu tinha que me dedicar mais para o trabalho, para o conhecimento, e de serem muito minhas parceiras. Elas são minhas parceiras para a vida, assim, sabe? Que Não me lindo, vejo, não me vejo fazendo nada longe delas. que Eu preciso lindo, de estar perto. que lindo, que lindo. Como é o nome da sua filha? Bianca, Bianca, tá com 28 anos. tá com 20, posso, e aí eu tenho uma Ah, boa oportunidade para eu contar um negócio, Sandrinha. Quando a Bianca estava na barriga da mãe dela, em 95, eu comecei a conversar com Deus, falando o que seria aqui, porque eu estava desempregado, ela grávida, e eu já sabia que eu queria casar, queria constituir família. E eu perguntei para Deus, falei assim, o que vai ser de mim, o que vai ser dessas meninas, porque eu não sei, eu realmente não sei. E aí eu estava indo no caminho do colégio, e aí eu vi uma estrela cadente, passando no céu, meio que sentindo no meu coração, falei assim, vai dar tudo certo para você. nossa Corte senhora. temporal, em dezembro de 2019, eu fui a Madrid no treinamento pela Accenture. A Bianca, minha filha, estava estudando na França. Ela fez faculdade de sanduíche. Então, ela Uau, estudou metade no Brasil, numa federal, lá em Uberlândia, e metade na França. olha que demais. E aí foi um final, a gente passou, ela já estava lá há algum tempo, a gente acabou passando o final de semana juntos. Estou voltando ao Brasil,
Tava dormindo no avião, aí acordei, era de madrugada, e aí comecei a olhar para o céu, Sandrinha, e aí eu vi de novo uma estrela cadente. Que Era incrível! Na hora eu lembrei da estrela cadente lá de 95, como Deus estivesse falando assim, não te disse que eu ia cuidar? Então foi um pouco, eu Exato. fui muito cuidado, Sandrinha. De verdade, eu fui muito cuidado por Deus, pela minha família, pelas Sim, pessoas. E é por isso que sim, eu transbordo gratidão sim. pela vida, por essas pessoas. Sim. Agora, transcendendo a fé, eu também sou cristã, sou uma pessoa de muita fé, tem uma essência no Cláudio, que talvez a fé tenha trazido, que talvez os Aham. pais tenham trazido, que é essa coisa do correr atrás. O Cortella fala muito isso, né, o professor Cortella? É Ele fala, isso. a sorte sempre me encontrou trabalhando. Então, a fé sempre te encontrou também está Sim, trabalhando, né? sim. Então, essa coisa de realmente acreditar em uma força maior é fundamental, porque ela que dá a esperança Aham. para acordar no dia a dia. Mas, fundamentalmente, né, Claudinho, e todo mundo que te conhece, essa seriedade e entender aquela oportunidade como oportunidade. E aí, independente da origem de cada um, às vezes as pessoas ganham a oportunidade que elas queriam, mas É. elas não exercem, né? Elas não Não se utilizam. apropriam, né, da Apropriam. oportunidade. E aí é É, muito fácil falar, ah, foi o meu líder que era ruim. Você já deve ter tido problema, todo mundo teve, com uma já. liderança, com alguém do seu time, com alguma dificuldade até de entregar alguma coisa, né? De aprender, porque aí você tem que se dedicar. Mas como você lida com o problema, que de novo eu acho que tem muito dessa sua origem da resiliência, é que vai te levar mais adiante, porque não é ouvindo aqui com a tua estrela cadente que foi tudo flores na Accent. Claro que não Zero, foi. zero. Por Em mais 20 que anos, não foi. 20 anos, teve alto e baixo, não é isso? Todo mundo. E você falou uma coisa que eu falo muito, que é assim, às vezes a gente vê a pessoa que está correndo do nosso lado, ela está correndo 100 metros, mas a gente está correndo a maratona. É uma jornada, é uma maratona, é isso Pra mesmo. gente foi muito, foram 3 horas de corrida, enquanto para ela foi ali, sabe. E É, tudo bem, que bom que para ela foi assim, mas só a gente sabe como a gente chega ali no bagaço, acabado, não é isso? No final do é dia, igual isso. você falou, vai voltar para casa sem dinheiro, vai voltar para casa o Edu estava aqui comigo contando que teve dia que ele não tinha dinheiro para voltar, teve que ir a pé, quilômetros, É, né. ele contou sobre o mendigo que deu dinheiro para ele Deu voltar. deu dinheiro para ele, então assim, oh, que É, história, né? Então, teve alto e baixo, teve choro, teve riso, mas o mais importante é esse modelo mental, e aí tem a Carol Dweck, que é uma psicóloga que traz muito isso, esse modelo mental diferente e que você tem, que é um modelo de crescer. E não é o é, crescer com ambição, é o crescer assim, o copo está sempre meio cheio, é isso aí. tá? Hoje eu não tenho dinheiro, mas acabei de. Aqui, ó, eu reparei a estrela cadente, porque a gente que a estrela cadente está ali, ó, Ele não pulando na vê, é verdade. frente. É a sensibilidade, né. Não vê, porque está também ali enfornado na reclamação, está É, enfornado no problema, e não vê, peraí, quem é meu exemplo aqui? O Edu Lira, o Edu Oliveira é meu exemplo, que ele já estava lá, né? Olha é. aqui que ele já está à frente, olha o que ele está aprendendo, será que se eu for igual? Enfim, buscar isso é fundamental dentro do comportamento Muito, humano, né? Sandrinha, muito. Eu conto dessas coisas de fé e eu entendo que cada um tem a sua. Não, Importante eu você ter super fé em você. acredito, tá? É, Eu super eu a acredito, é, também tenho. é. Eu acho que é importante cada um ter a sua fé. E também não acho e aí acho que é um ponto importante que você trouxe, que não é nada muito holístico. Realmente é tudo muito com muito suor, com muita resistência e resiliência das coisas. Eu ouvi nãos, obviamente que na minha vida eu ouvi nãos. Eu lembro quando o Edu fez o movimento de carreira e eu assumi a posição dele, o Dari chegou para mim e falou assim: "Ô garotinho, você tá pronto?" Eu falei assim: "Tô". Só que aí ele falou: "Só que eu não vou pagar para ver". Eu falei assim: "Tudo bem, eu vou mostrar que eu mereço". E é isso, porque são as oportunidades. Porque se eu poderia muito bem falar assim: "Ah, Dali que não quis me promover, né, É, me jogar a exato, minha frustração nele". E às vezes exato, as coisas não acontecem no momento que a gente quer. E a gente exato. precisa entender que o que tem coisas que estão no nosso alcance e tem coisas que não estão no nosso alcance.
E a Uhum. gente, muito mais do que ficar jogando as nossas frustrações para os outros, porque isso acontece muito, e a gente está preparado e entender se realmente aquele caminho é o caminho que você tem que seguir. E aí tem que ter Exato. muita maturidade, muita resiliência, Sandrinha. Eu Muita acho que esse resiliência, é. Que virou uma muito. palavra da moda, romantizada, mas não É, tem nada disso, tem de realmente superar a adversidade, né, levantar de novo, entender que não é a única pessoa sofrendo no universo, eu acho que tem muito disso, né, ó céus, ó vida, não, eu estou aqui é, sofrendo, mas tem outro sofrendo ali também, é e isso eu aí. tenho que resolver. Agora, e tem muito isso, né, que Deus tem a citação de faça que eu te ajudarei, não é isso? É isso aí. É uma parceria, não é sozinho assim, fica aí que vai cair na tua mão, É né? muito suor, Sandrinha. Eu acho que é Uhum, muita transpiração para você conseguir chegar. Não exato. tem, assim, obviamente que tem pessoas que são um ponto fora da curva, que talvez seja menos transpiração e mais inspiração, muito, quase um gênio, mas a maior parte das pessoas é muita transpiração. A gente precisa. Uhum. Quando na época da faculdade, eu chegava em casa 1 hora da manhã e saía de casa às 5h30. É, olha só. É isso, Não é via isso. nada. Uhum, Nada, e não via minha filha. Então, assim, uhum. eu não tô falando que todo mundo tem que ser assim, não tô falando que é isso. Claro, Eu só tô falando que do ponto que é muita transpiração e que você não pode desistir. A gente vai encontrar um monte de pedras no caminho, faz sim, parte da vida, não é? na Isso faz vida. parte da vida. Os ups É. e downs fazem parte da vida. Nem sempre você vai estar navegando no mar flat. Cara, Uhum. assim, tem horas que o mar vai estar revolto, Super. hum, vai estar revolto, você vai estar lá no seu barquinho, e eu acho que um ponto que é importante é que você precisa ter os seus escudeiros. Você É, precisa ter as pessoas com as quais você pode contar, que elas vão estar exato. no barco remando com você. Isso na vida, eu estou falando mais pelo lado profissional. É muito Uhum. importante você ter seu squad. É sobre isso, né? É E muito liderança é importante. sobre isso. Você vai virar a noite sozinho ou teu time vai se oferecer para ficar com você? E o contrário também, E o é, contrário também. que eu acho Mas que hoje você em não. dia, É, fala. não, perdão, pode falar, Sandy. Não, mas hoje em dia, né, a liderança tem que entender que ela está sendo escolhida também. Não é É isso porque aí, os caras estão ali sendo pagos que eles vão ficar, não, né? é isso. Então ele precisa de gente com ele ali para virar, assim como ele precisa estar com o time, né? Esse é o ponto. Você não pode colocar um monte de pedra para o time carregar e você não carregar junto, porque aí, Exatamente. aí as pessoas não vão acreditar em você. Eu acho que a maior parte das frustrações das pessoas geralmente fica, fica meio que em volta de promoção e de crescimento. Mas o que as pessoas precisam entender é que tem coisas que elas dependem de alguns fatores que nem sempre está na mão da liderança, e nem sempre está na mão do liderado. Uhum, Não é o tema de promoção, de crescimento na carreira, não é uma equação tão simples para ser feita, né? uhum, exatamente. Agora, Claudinha, a gente está aqui indo para o finalzinho. Nossa, eu ficaria a noite toda ouvindo, e eu, assim, eu amei ouvir o detalhe da sua história. Nossa, eu fiquei com muita vontade de conhecer a Bianca. Ela deve ser uma Vamos menina marcar. muito especial, Ela é cara, com um muito. pai desse, com uma mãe dessa, ela deve ser muito especial. E assim, muito orgulho que ela te deu, né, estudar na França. Cara, Sim. é muito demais, você merece muito isso. Mas eu queria aproveitar você aqui, que você é referência para mim de muita coisa, para que você me fale o seguinte, eu vou mandar um recado, dois recados. O primeiro recado é para os Claudinhos que estão aí nas empresas da vida, começando a vida. Que recado, que conselho você dá? Uou. Primeiro que não vai ser fácil. Eu acho que o primeiro recado é esse, que não vai ser fácil. Segundo, se eu voltasse lá e falasse assim, Claudinho, cara, vai ser difícil. Vai ter dias que você vai sofrer, mas você vai criar a tal da resiliência, você vai criar a casca. Persevera bastante, porque
não é no primeiro desafio, não é no primeiro não que você pode desistir. Desistir não é uma opção para você, em primeiro lugar. Boa. Segundo, faça boas escolhas. Seja grato às pessoas, aproveite as oportunidades que você tem, e no final do arco-íris, vai ter um potezinho de ouro lá para você, que não é só para você. O É. potezinho de ouro é para você dividir com os seus e com as pessoas que estão à sua volta. Que lindo. É bem isso. Olha que lindo, muito lindo. E para os líderes dos Claudinhos, o que que você falaria? Aqueles que estão ali liderando vários talentos que eles nem estão sabendo o que eles estão passando, né? E muitas vezes a gente, o nosso líder, eu tive um líder, o Ronald Munck. Você conheceu o Ah, Ronald tá. Munck? Quando eu entrei na Accenture, ele estava saindo, mas ele é famoso, conheço. Eu trabalhei muito com ele, mas quando eu trabalhei com ele, a minha situação econômica já era outra. Mas eu estava Aham. com um problema pessoal enorme, que nem dá para falar aqui. Depois em off eu te conto. Problemaço pessoal. E às vezes eu virava a noite acordada, chorando, com Ah, problema, tentando administrar o problema. Ia para reunião com ele tipo 8 da manhã, no escritório, era presencial, na aham, Chile, lá na rua Chile, e aham, ele não tinha ideia de que eu não tinha dormido à noite com aquele problemaço. Nem que eu tinha aquele problema, eu acho que ele achava até que aham. eu nem tinha, né? A culpa não era dele, obviamente, eu que não quis compartilhar, mas é sobre isso também, né, Claudinho? É, eu acho que para os líderes seja sensível. Quando você fizer a pergunta, tá tudo bem com você? Essa pergunta não pode ser uma retórica. Ela tem que vir de uma resposta da pessoa. E aí, de repente, você faz o teste da confirmação. Cara, tá tudo bem mesmo com você? E você só consegue fazer a segunda pergunta se você conhece a pessoa. Então, eu acho que tenha sensibilidade, ajude no crescimento, porque você não chegou ali sozinho. Às vezes é importante falar não, não e explicar o porquê, faz parte do crescimento. A vida do líder não é só de falar sim. É importante, os nãos, ele é importante tanto para o líder quanto para o liderado, e aí tem um pouco de maturidade de crescimento, tanto para o líder quanto para o liderado. E eu acho que um tema que é muito importante para os líderes não existe one size fits all. As pessoas têm realidades diferentes. Às vezes às vezes a gente fala que a pessoa está mal-humorada, mas a gente não sabe se a Sandrinha passou a noite inteira acordada por um problema financeiro, por causa do filho que está doente, por conta de uma briga, às vezes tem uma briga na família. Então, é muito importante entender que você não vai tratar a Sandrinha, o Claudinho, o Dali, o Munk da mesma forma, porque são realidades diferentes, nível de maturidade diferente, e a gente precisa entender que a gente precisa estar sensível às realidades. Exatamente. E uma coisa que eu vejo em você, que também eu tenho muito, que você chamou muito de gratidão, sabe? Além da gratidão, hoje em dia a gente chama de engajamento, né? É, é, Você é apaixonado pela empresa, você é apaixonado pelas pessoas que te deram oportunidade. E eu também sou assim, eu também muitas das vezes fiz isso. Então as pessoas às vezes querem comprar projetos caríssimos, gastar dinheiro para poder fazer coisas para engajar o é, profissional, né? é, Quando na verdade é tão simples e tão complexo, né? é, É estar é. presente na vida do time, né? Isso, Claudinho? É isso, é isso. Acho que realmente o que você falou. Às vezes a gente quer investir uma baita grana e no final, de repente, você só precisa sair para almoçar, sair para tomar um café. Acho que é muito importante você separar tempo para estar com as pessoas, de forma individual, de forma coletiva, mas é importante. É importante você tem esse engajamento quando você investe tempo.
Exato. tempo e amor naquilo, né, porque eu acho que no final das contas, a gente passa muito tempo com as pessoas do trabalho, Exato. e não dá para você passar com as pessoas do trabalho como se você tivesse, sei lá, com um desconhecido. São Encontrou no pessoas bar, né? Encontrou encontrou, não, fazem parte da sua vida, né, exato. mas é E esse importante. ponto que você falou, eu queria até fechar com essa palavra, as pessoas têm medo de falar de amor nas empresas. As pessoas acham que porque a empresa tem que trazer resultado, a palavra amor é proibida. Não, pelo É, contrário. E quando a é. empresa ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, né? É bom quando a empresa ganha dinheiro. Mas é o amor que conecta ela com aquele trabalho, é o amor que faz ela entregar algo diferente, e é o amor que faz com que pessoas trabalhem juntas, né? Felizes, né? Esse é o ponto, Sandrinho, o amor ele é transformador, né. Ele é transformador. Enquanto o ódio te joga para um buraco, o amor ele transforma. Saúde para Elisângela, eu vi ela espirrando. Amém, amém, amém. Amém, querida. É, Manda um beijo, eu é, tô doida para conhecê-la também. mando sim. Então o amor ele é transformador. Não dá para falar que em todo tempo você vai estar saindo coraçõezinhos da Não, sua cabeça, porque, cara, a gente não vive num mundo, do ursinhos carinhosos, isso não existe, isso daí não é a realidade das corporações, mas dá para você amar na maior parte do tempo, ser justo, honesto, sincero com as pessoas e amar o que você faz, amar com quem você está e amar a empresa. Porque às vezes às vezes que a gente trata a empresa como uma grande vilã, a gente às vezes acha que a empresa é rica e a gente pode desperdiçar. Não, é de lá que você está tirando seu sustento, é de lá onde as pessoas estão crescendo, onde as pessoas estão tendo oportunidades, as pessoas da periferia, as pessoas que teriam dificuldade de entrar numa empresa multinacional. Então você precisa uhum, amar e quem ama cuida, Sandrinha. Eu acho que e esse é o ela ponto. cuida. É. Eu acho que eu sempre tive muito cuidado com a Accenture do ponto de vista de cuidado. Eu fico doido da vida quando eu vejo desperdício. Eu não desperdiço aqui em casa, Não eu vou é? desperdiçar num lugar onde eu ganho, onde todo final de mês eu recebo o meu salário, sou muito grato por isso. Não é? Eu tenho que tratar com amor também a empresa. A gente tem que tratar com amor a empresa que a gente trabalha. Exato. Claudinho, olha, cara, muito sua fã. Vou levar, pegar, eu vou até propor diferente. Ao contrário de levar o pessoal lá na comunidade, eu vou levar alguns líderes para ficarem uma semana com seus pais. Eu tenho certeza que eles vão sair, eles vão sair diferentes, eles vão sair muito melhores do que entraram, olha. É, E eu vou te falar uma coisa como mãe: seus pais fizeram um lindo trabalho na tua obrigado. criação, você é um ser humano incrível. Você não é só um cara, você é um ser humano incrível. E eu tenho o privilégio de te conhecer. Espero que a gente consiga conviver mais, porque às vezes a gente não convive Amém. tanto pelo trabalho, É mas verdade. só de saber que você existe, eu tenho certeza aí que o mundo está muito melhor. E parabéns por tudo. Gratidão pelo teu tempo. Foi um super prazer para mim. Não, muito obrigado pela nossa conversa. Sempre bom estar com você, de verdade, sempre muito bom estar com você. Acho que no final das contas, eu acho que é o que a gente pode influenciar positivamente a vida das pessoas. Se a gente conseguir mudar um pouquinho a vida de 10 pessoas aqui na nossa conversa, porque no final do dia foi uma conversa super agradável, e acho que já está fazendo a diferença, porque essas 10 pessoas vão influenciar mais 10 e a gente tem um crescimento exponencial de coisas boas. A gente, um pouco do que você falou sobre as guerras, a gente está vivendo num mundo de tanta Intolerância. amargura, de tanta intranquilidade, de tanto ódio, que se a gente puder mudar a vida de uma pessoa um pouquinho, já valeu a pena, ou não, porque pra gente foi prazeroso aqui, né, a nossa troca de ideia foi prazerosa, mas se a gente conseguir influenciar positivamente a vida de 10 pessoas, já valeu a pena pro resto da vida. Eu vou levar esse podcast para a garotada lá da comunidade, que vai ter vários Claudinhos aí, com certeza. Vai sim, vai sim, vai sim, se Deus quiser, vai sim.
Querido, gratidão pelo seu tempo, você é maravilhoso. Fica com Deus e a Amém, gente você se também. fala. Muito obrigado. Beijão. Amém. Beijão, querido.